segunda, sincera, segundão, mais uma vez, meus amigos, e vamos embora começar a nossa semana bem direitinho, falando muita água sobre guitarra essa semana, com esse microfone aqui, porque sim, tá com preguiça de usar o lapela. Vamos embora sem mais nenhuma enrolação para a primeira pergunta. É bom também que fica um gravezinho a mais, né? Aí da minha voz, como é gostoso de ouvir, né? Bora lá. Compra um Tonex One pra usar junto com a minha Gastrite Stomp, eu deixo quieto. Então, Daniel Justino, rapaz, acho que depende da forma que você usa, que você gosta ou não da parte de amplificadores da sua Gastrite Stomp. Falando especificamente sobre qualidade, eu não vejo melhor de qualidade nenhuma, tá? Das simulações do Tonex. Eu gosto muito das modelagens da Gastrite Stomp, tá? Da Helix, da M6. Eu tinha um pouquinho de dificuldade de tirar som de Marshall com ela, mas que na última atualização, né, mais recente, eles colocaram o JCM800 com um timbre assim, velho, gigante, incrível, muito bom. Então o que você pode fazer para tirar a sua dúvida é baixar o software do Tonex gratuitamente, tá? E a versão gratuita já tem uma porrada, né? Acho que tem 20 amplificadores. E você pode também testar outros amplificadores, outros modelos, parece que por meia hora lá, e conferir os amplificadores de versões pagas, né? E eu aconselho que você teste. Uma coisa massa do Tonex é que, como tem uma galera usando, muita gente coloca os seus modelos lá, então você realmente vai ter uma biblioteca mais ampla de sons. E aí, se você achar algum amp que vale a pena, que você não tenha ele na Gastrite Stomp, que você não consiga tirar o som dele pelo menos parecido na Gastrite Stomp, você pode fazer essa compra, né? Tirando esse fato, o Tonex One, querendo ou não, ele tem compressor, tem um reverb simples para amplificador e impulse response. Então, se, por exemplo, você quiser economizar alguns blocos, dependendo de como você utilizar a sua Gastrite Stomp, você pode eliminar até 4 blocos, tá? Apenas com o pedalzinho, apenas com o Tonex One. Isso porque ele dá 2 presets, tá? Poderia ter um quinto bloco aí de um pedal de overdrive, por exemplo. Mas se, sei lá, você precisar de um bloco de loop na Gastrite Stomp, você conseguiria aí eliminar por 4 blocos ou 3, dependendo como você ligue. Enfim, pode ser uma ferramenta para aliviar o processamento da sua Gastrite Stomp e te dar mais possibilidades de amplificador. Pode ser uma boa, tá? E ele é bem pequenininho, né? Então pode fazer sentido. E é isso, tá? Pode ser uma ferramenta bacana. Mas se você já tiver com os seus sons de seus amplificadores todos direitinho e os blocos da Gastrite Stomp forem suficientes para você, eu não vejo motivo, saca? Eu mesmo nem pensei nessa possibilidade, porque para o que eu uso a Gastrite Stomp, a forma que eu uso ela é mais do que suficiente. Não vejo como melhorá-la com algum outro tipo de equipamento digital da forma que eu uso, saca? Então, pra mim, não faz sentido, mas pode fazer sentido pra você, beleza? Próxima pergunta. Viu o novo álbum do Slash? Se sim, o que achou? O Paulo Bianovic, sim, meu velho, é The Orgy of the Damned, né? Alguma coisa assim, né? O disco. Eu ouvi algumas vezes a primeira música que ele soltou, que foi a Killing Floor com o Brian Johnson, pô, do AC/DC, né? Ouvi bastante essa versão, deixei no repeat, fiquei ouvindo vários dias. E recentemente saiu um vídeo no YouTube, né? De Papa Was a Rolling Stone com a Demi Lovato cantando e destruindo, velho. O Slash é um cara sensacional, tá? É um cara que você vê que gosta do que tá fazendo, porque ele nunca deixou de fazer coisas novas, nunca deixou de fazer novos projetos, nunca deixou de simplesmente tocar guitarra em coisas que são massa, saca? Ele nunca cansou e, ficou em casa. Ele está sempre produzindo, velho. É um cara que eu admiro muito e que, se você for ouvir o disco, logo no começo aí do disco tem uma versão de Crossroads com Gary Clark Jr., tem uma versão de Hoochie Coochie Man com Billy Gibbons. Então, assim, é só versão incrível, inclusive de algumas músicas que eu não tava tão ligada. A grande maioria são clássicos, né, do blues, que quem viveu um pouquinho blues conhece, né, todas essas músicas. E o disco inteiro é recheado de timbres incríveis, de pessoas, cantores incríveis, de instrumentistas incríveis. Cada música é uma experiência, velho. Você escuta e sempre tem timbres muito bonitos, inclusive de guitarristas convidados, do próprio Slash, saca? Então, se você não ouviu ainda, eu aconselho que você escute, porque tem muita coisa boa aqui, beleza? Próxima pergunta. Se eu ligar um Cuvave Preamp Impulse Response antes do delay e reverb dar certo pra ficar estéreo o sinal, do Renato P. Correia e do Arif Music, Lucas, dá pra converter o sinal mono de um chorus ligando em um pedal estéreo tipo delay? Então bora lá, deixa eu explicar o que danado é o sinal estéreo, tá? Pro sinal ser estéreo de verdade, você precisa obrigatoriamente estar mandando um sinal diferente, tá? 2 sinais diferentes, um para o lado R e outro para o lado L. Se você manda um sinal igual para esses dois lados, por mais que ele esteja sendo tocado em 2 canais diferentes, ele vai soar como se estivesse no meio, tá? Ele não vai ter o efeito estéreo, não vai ter aquela abertura
abertura, tá? Isso só começa a acontecer se esses dois sinais forem diferentes entre si. Então, por exemplo, quando você coloca um delay, que você diz que esse delay é estéreo, é porque ele não manda exatamente as mesmas repetições para os dois lados, tá? Ele manda, tipo, às vezes um ping-pong, né? Tipo, uma repetição aqui e outra aqui, ou as repetições elas ficam viajando de um lado para o outro, assim como o reverb também, tá? E aí tem várias formas também de fazer esse estéreo. Pode ser que o delay com modulação, por exemplo, soe de um lado totalmente natural e do outro lado soe com modulação. Mesma coisa o reverb. Reverb natural de um lado, reverb modulado do outro. Enfim, o que fizer diferença dos dois lados vai dar o efeito estéreo. Só que existe o efeito estéreo e existe o som de guitarra em si estéreo, tá? O efeito estéreo, o delay e o reverb estéreo não significa que o seu ataque da sua guitarra vai soar também aberto assim na mix, tá? Para ter essa sensação, você precisa também diferenciar o seu sinal de guitarra de um lado e do outro. Senão vai ser como se tipo, ele tivesse mais centralizado e os efeitos estivessem acontecendo de forma estéreo ao redor, tá? Mas quando você desliga o efeito, a guitarra volta a ter aquela sensação 100% de centro. Então, para você ter esse efeito de abertura estéreo, por exemplo, usando o chorus, se você ligar o chorus, como você está falando aqui, a Rave Music, num chorus mono, só de colocar o delay não vai fazer com que o seu som de guitarra fique estéreo como soa um chorus estéreo, tá? Vai acontecer isso que eu disse, o delay ele vai ficar rodando de forma estéreo no pan, mas a guitarra inicial, o ataque inicial vai estar centralizado. Isso é legal também, tá? Isso é bacana também. Dá uma dimensão maior do que você ligar o delay mono, com certeza. Só que essa sensação que você quer de deixar a guitarra aberta, que um pedal de chorus estéreo, por exemplo, traria, não vai acontecer, tá? Ela só acontece quando o pedal de chorus é verdadeiramente estéreo. Isso quer dizer que ele manda um sinal diferente para um lado e outro sinal diferente para o outro, tá? Essa é a premissa, tá? Se você observar os pedais que são true estéreo, né, estão estéreo de verdade, de chorus, por exemplo, eles geralmente trabalham assim, de um lado eles colocam efeito, de outro lado a guitarra sem efeito nenhum. Então a diferença de afinação que se dá pelo efeito do chorus faz com que dê a impressão que você estivesse tocando duas guitarras diferentes, uma de cada lado, então a guitarra abre bastante, tá? Dá uma olhada no meu vídeo que eu analiso o rig do Zakk Wylde, que eu mostro isso direitinho. O meu vídeo reagindo, tá? O react ao rig do Zakk Wylde. E é isso, tá? Para ter o estéreo de verdade, você precisa mandar um sinal diferente para cada lado. Você pode ter apenas efeitos em estéreo ou um sinal totalmente estéreo da guitarra, totalmente aberto. Aconselho, inclusive, que você teste essas possibilidades para ver também o que é que se encaixa melhor, tá? Na sua banda, na sua música, no que é que você tá fazendo aí, beleza? Isso aí. Próxima pergunta. Você pagaria R$900 no TS9 novo ou compraria uma réplica chinesa? Manda real aí para nós. Tiago B. Então, eu sempre vou comprar o melhor que o meu dinheiro possa pagar, tá? Ao longo do tempo eu aprendi a lição que quando você compra uma coisa de baixa qualidade, você vai precisar frequentemente comprá-la novamente de novo, porque aquilo vai quebrar, tá? Aprendi isso com cabos, com fontes, com qualquer tipo de equipamento, potenciômetros, enfim, tudo, tá? E com pedais isso vai acontecer também, tá? Esse TS9 aqui, eu tenho ele faz com certeza mais de 10 anos, e ele continua durinho, continua funcionando, continua com sonzão, continua com timbrão, continua indestrutível, e é o tipo de equipamento que ele basicamente só fica mais caro, mais valorizado ao longo do tempo e permanece, tá? Na época eu paguei acho que menos de R$400 quando eu comprei esse pedal, e hoje, foi o que você falou, ele tá valendo 900 e funciona perfeitamente. Claro que eu tô falando uma situação ideal em que seja possível pagar essa grana por um pedal, tá? Se não for possível, realmente não tem o que fazer, né? Como eu disse, eu escolheria por ser um pedal tipo tão importante no meu set como foi por muito tempo, economizar a grana e sempre um de maior durabilidade. Mas se for uma coisa realmente muito distante, assim, tipo, muito mais caro do que de repente o chinês que você tá querendo ter, vá no chinês, tome cuidado e saiba que vai ser complicado, por exemplo, se você não gostar dele, de repente você trocar, de repente você vender, de repente negociar esse pedal de alguma forma. Eu tô falando também de uma época que existia uma diferença entre, sei lá, tinha Behringer, né? Entre os pedais Behringer e um pedal de Ibanez original. Era uma diferença grande de preço, mas hoje em dia a diferença é muito maior, né? Realmente, pedal desse aqui, que era possível ser comprado você juntando uma grana,
hoje tá muito mais difícil, tá? Isso também complica um pouquinho o meu julgamento, né? Porque as coisas que eu preciso eu já tenho, né? E eu consegui elas num preço baixo. Mas enfim, eu acho que eu manteria essa ideia de sempre tentar pegar o melhor possível para não ter dor de cabeça, tá? Um pedal quebrado no show, um cabo ruidoso no show, alguma coisa desse tipo sem funcionar, traz um prejuízo, um problema tão grande, a dor de cabeça tão chata, que eu prefiro evitar, beleza? Próxima pergunta. Dicas para gravar vídeos do ensaio da banda com mais qualidade para divulgar, valeu. Vinícius tira alguma coisa. Velhão, então, eu não sei como você tá gravando atualmente, tá? Mas com um aparelho telefônico, com um celular bacana, se você tiver uma certa habilidade de filmagem, de entender o que é que vai funcionar como imagem nas redes sociais, você consegue fazer um conteúdo muito bom, tá? Com um aparelho, por exemplo, como esse aqui. Porque tanto o iPhone, a partir do iPhone 4 já, tá? Como a linha da Samsung Galaxy, eu acredito que a partir do S6, S7 ali, com certeza a partir do S8, eles não estouram o som, tá? Então você consegue ter um som minimamente interessante que funciona para você gravar coisas em altos volumes. Então já postei vídeo aqui de banda minha, ou então eu tocando guitarra com volume bem alto usando o aparelho celular, e foram vídeos que funcionaram muito bem. Se você quer dar um passo além disso daí, aí seria começar a investir, por exemplo, em algum tipo de microfonação, que pode ser desde algum tipo de microfone estéreo, que você consiga controlar o ganho e ter um pouquinho mais de detalhamento, que você coloque, sei lá, no meio da sala, até algum tipo de gravador portátil, tipo Zoom, que você consiga microfonar algumas coisas ao mesmo tempo. Aí já começa a ser bem mais complicado, tá? Mas a experiência de um bom aparelho telefônico, de um bom celular que não estoure, já vai te entregar ótimos resultados. Logicamente, você testando e tendo noção, né, de onde vai estar o aparelho. Você vai chegar perto da bateria, a bateria vai ficar mais alta. Você vai ficar no ângulo que a guitarra está posicionada, a guitarra vai ficar mais alta. Então você tem que, né, ter essa experiência e de repente fazer alguns testes para entender a melhor forma de filmar, e pode dar bastante certo. Se ligar também na iluminação, né? Se você pega alguma luz extremamente simples, algum LED desses de R$150 que tem no AliExpress, você já consegue iluminar o seu objeto principal de uma forma que tudo fica visualmente interessante, de repente até iluminar com alguma corzinha, botar uma coisa meio colorida e fazer um conteúdo que faça sentido para a mídia social, beleza? Qualquer dúvida, só dizer aí embaixo. Valeu. Próxima pergunta. O que você acha das guitarras 6 e o fato de ter trastes inox é um diferencial muito grande? Então, Genivaldo, eu acredito que sim, tá? Eu não tenho nenhuma guitarra com traste inox. Toquei pouquíssimo em guitarras com traste inox. E não sou um grande entendedor do tema, tá? O que se diz é que eles são trastes que perduram muito mais, tá? Que duram a sua vida inteira. Então é uma coisa que vale a pena, né? É um investimento, que nem eu falei do pedal, né? Você vai pagar ali uma vez e não vai ter dor de cabeça com aquele instrumento por um período de tempo muito maior do que você teria com uma guitarra comum. Como eu disse, eu nunca precisei desse tipo de traste, eu toco há quase 20 anos, eu acho, e até então tô bem de boa em relação a esse assunto. Mas se você quiser investir, né, e pegar uma coisa com a tecnologia mais atualizada, acho que vale a pena sim, beleza? Próxima pergunta. Tem uma Moa GE200 e queria passar para uma Valitor GP200, seria um upgrade. Fabinho Chinil, com certeza, tá? Com certeza, GP200 é um equipamento muito mais moderno, tá, do que a GE200. Talvez uma vantagem da GE200 seriam os pré-amplificadores da Moa, que eu particularmente prefiro, eu gosto bastante, e também o fato de você conseguir baixá-los online, né, uma lista gigante, infinita, né? Isso é um fator massa pra Moa, mas tirando isso, velho, tipo, todo o sistema da Valitor, da GP200 é muito mais moderno, com efeitos muito melhores, muito mais foots para você pisar, né? É um equipamento que tem saída XLR, é um equipamento mais pronto, tá? Eu aconselho você a testar, se possível, se você gostar do som dos amplificadores, já era, porque todo o resto é melhor do que o da Moa GE200. Essa foi a última pergunta, segura sincera. Uma ótima semana para todos vocês. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Não se esqueça, tá? Se inscrever no canal, deixar o like e comentar literalmente qualquer coisa aí embaixo. Se você quiser ajudar o canal a ter uma vida longa e próspera, torne-se membro. Vira aí, ó, membro. Clica aí, seja membro, ou clica na campanha do Apoia-se, beleza? Isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu.